Vamos lá, pessoal, com a nossa terceira aula de calculando tensão, resistência e corrente em um circuito. Tá certo, pessoal? Antes de tudo, dúvidas, escrevam para mim ali nos comentários ou me mandem um e-mail. O meu e-mail é lucashdle@gmail.com. Não deixe de dar o like de vocês. Comentários negativos ou positivos podem estar mandando, sem problema nenhum. Gostaram? Dá um like. Gostaram, não gostaram, deu um negativo. Pessoal, tamo aí. Eu pretendo postar mais vídeos, até de outras matérias, química também, que eu gosto muito, estudo para valer, química também, física, várias partes da física. Então eu tenho que saber também se vocês estão gostando, né, pessoal? Mande também, escreva eles no comentários opiniões, tipo aula que vocês querem de alguma matéria específica, assim. Se eu não souber essa matéria, eu consigo gravar um vídeo com alguém que entende o assunto, como tá postando aí. Vamos lá, pessoal. Sugestões de aula, comente ali, ó, Lucas, posta uma aula ali de física ali, de termodinâmica ou de movimento, retilíneo, uniforme, MRU, essas coisas. Deixem a opinião de vocês, pessoal. Então, sem mais delongas, vamos começar. Então, vamos desossar um circuito, pessoal. Vamos exterminar as vagas da nossa vestiba. Vamos lá. Essa terceira aula, eu baseei ela em um exercício que eu inventei. Esse exercício aqui vai ajudar vocês. Vai ajudar vocês em todos os aspectos da eletrodinâmica, de circuitos, mais falando assim. Tá certo, pessoal? Vamos lá, você está fazendo o Enem lá e cai uma pergunta desse tipo em física. No circuito ao lado, calcule. Bom, primeiro de tudo você deve saber o que é o I e o que é esse RE2. O I é corrente. Sabe que a corrente é simbolizada pelo I minúsculo, tá? I minúsculo, não maiúsculo. E esse RE2 é o nosso resistor 2, que é esse daqui, ó. Nós temos aqui nosso circuito, vamos dar uma observada no nosso circuito. Nós temos aqui uma bateria de 12 volts, que ela é simbolizada por esses dois riscos, um risco grandão e um risco pequenininho. Sempre o risco maior vai ser o polo positivo e sempre o risco menor vai ser o polo negativo. Dotamos aqui o sentido convencional da nossa corrente, ou seja, nossos eletrõezinhos, nossa corrente aqui, nossos elétrons, vão partir do polo positivo, vão percorrer nosso circuito e vão retornar ao polo negativo. Acerca da corrente. A corrente passa, aqui é um fio, a corrente passa, os elétrons estão passando por aqui, ó. Sabem que corrente é igual a fluxo de elétrons, ela chega aqui, ela se divide. Parte vai para cá, parte vai para cá, a corrente. Ela se junta novamente aqui, ela chega nessa outra associação em paralelo. Parte dela vai para cá, parte dela vai para cá, parte dela vai para cá. Ela se junta novamente aqui, passa pela lâmpada. Esse aqui é a simbologia de uma lâmpada, tá? Lâmpada 1. Passa pelo resistor 6 e regride ao polo negativo da nossa bateria, tá? Essa seta vermelha é o caminho em que a nossa querida corrente faz. Belezinha, pessoal? Botei aqui para recordar desse triângulo aqui, que relaciona a lei de Ohm, que nossa lei de Ohm fala que a tensão é igual a resistência vezes a corrente. Então a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. A nossa querida resistência é a nossa tensão dividida pela nossa corrente. Tá certinho, pessoal? Vamos lá. Mas o que o nosso circuito pede? Nosso circuito pede a corrente pelo resistor 2, ou seja, o valor da corrente que vai atravessar esse resistor aqui, ó. Qual que é o valor dela?
o valor dela vai ser o mesmo daqui? Não. Por que não vai ser o mesmo daqui? Porque ela vai se dividir. Parte dela vai para cá, parte dela vai para cá. Então aqui nós temos a corrente total circulando por essas partes do circuito em série com a nossa bateria. Então aqui, ó, tudo nesse pedaço aqui, ó, nesse fio aqui, ó, e daqui, ó, até aqui, ó, ou seja, nessa parte série, a resistência vai ser a mesma da resistência total do circuito, a corrente total do circuito, entendeu? Então a corrente que passa por aqui, aqui, ó, e aqui, ó, é igual a total. Tá certo, pessoal? Mas eu tenho a corrente total? Não. Eu tenho que calcular a corrente total. E esse é o primeiro passo que eu tenho que fazer. Por que eu tenho que calcular a corrente total? Porque a corrente total vai ser aquela que vai estar chegando aqui, ó, tá? Ela vai se dividir. Então, eu vou estar podendo calcular a corrente no seu resistor 8. Se o meu exercício tivesse fornecido a corrente total, ficaria mais fácil para calcular ela. Por quê? Porque eu sei que ela vai seguir dois caminhos. Mas quanto dela vai por esse caminho e quanto dela vai por esse caminho? Aqui não tem como saber, não tem como saber. Mas se tivesse a corrente que chega aqui, ó, que é a mesma que a total, eu conseguia calcular normal. Por quê? Porque eu sei que a corrente na resistência maior vai ser menor e a corrente na resistência menor vai ser maior. Por quê? Porque aqui ela vai encontrar uma resistência, uma oposição maior a ela. A ela quem? A corrente. E aqui ela vai encontrar uma oposição menor. Então, aonde que ela encontra, digamos que aqui é um caminho e a corrente quer passar por aqui e por aqui. Ela vai passar por aqui, mas para onde que ela vai passar mais? Para onde tem o caminho mais livre, ou seja, a resistência, a oposição ao fluxo dela é menor. Tá certo, pessoal? Até que a definição de resistência é oposição ao fluxo de elétrons, ao fluxo de corrente, a corrente. Então, resistência é igual a resistência à oposição ao fluxo de elétrons. Certo, pessoal? Então, como esse valor da resistência é o dobro desse nosso resistor 2, eu sei que 75% vai passar por aqui, ó, e os 25% vai passar por aqui. Não, desculpa, sempre. 75% vai passar por nosso resistor 8 e 25% vai passar pelo nosso resistor 16. 75% de qual corrente? Dessa daqui, ó, tá? Então, se eu tivesse o valor da resistência total que está entrando aqui, ó, basta pegar 75% dela, daria a nossa corrente para o resistor 8. Mas, como eu não tenho a resistência total ainda, eu não tenho como fazer isso de cara já. Aqui ela se junta, aqui vai estar circulando a corrente total, que eu vou calcular. Aqui seria mais fácil ainda, se eu tivesse o valor da resistência total. Porque esses três resistores ligados em paralelo, eles têm o mesmo valor. Então, a resistência, a oposição à corrente vai ser igual para os três caminhos. Então, era só pegar a corrente e dividir por 3. Fazendo isso, eu poderia saber qual corrente que flui por esse e por esse. Seria a mesma, porque mesmo o valor de resistência. Certo? Então, e aquela se junta de novo, passa pela lâmpada, acende a nossa lâmpada, sai da lâmpada, passa pelo resistor 6, cruza por dentro dele e chega no polo negativo da nossa bateria. Então, podemos perceber até agora que nossa prioridade é calcular a resistência total do nosso, a corrente total do nosso circuito. Mas antes disso, nós temos que calcular a resistência total. Por quê? Porque com a resistência total do meu circuito em mãos, aí sim é só jogar na fórmula, nessa formulazinha aqui, lei de Ohm, e calcular a corrente total.
Depois disso, é barbada. Certo, pessoal? Então, vamos calcular a resistência total. Bom, se vocês não sabem, pessoal, calcular a resistência total, assista um vídeo calculando a resistência total no circuito série paralelo, no vídeo que eu fiz, o primeiro vídeo que eu fiz, vocês vão estar aprendendo. Não é difícil, um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil, tá? Então tá. Então, eu calculo a resistência equivalente desses dois resistores e calculo a resistência equivalente nesses três resistores. E substituo elas por um resistor só ligado em série com minha fonte de tensão. Então percebam que aqueles dois resistores ligados em paralelo, um valendo 16 ohm e outro valendo 8 ohm, os dois juntos, ligados em paralelo no meu circuito, equivale a uma resistência de 5.33 ohms. Então eu reescrevi ele aqui, ó, como sendo um resistor só com a resistência equivalente ao circuito. E aquele outro de 3 resistores ligados em paralelo, cada um com 50 ohms, eu reescrevi eles em um só resistor ligado em série com minha bateria no valor de 16.66 ohms, que é o valor que os três juntos oferecem, ligados em série. Vamos lá? Então, a resistência total fica muito fácil de calcular, pessoal. Deixa eu voltar aqui um pouquinho aqui. Como que eu faço, então, pessoal, para calcular agora a resistência total do meu circuito? É só somar esses três. Porque nós já sabemos, né, já ensinei para vocês naquele vídeo lá, que quando os resistores estão ligados em série, assim, ó, qual que é a definição, pessoal, de ligação em série? É quando a corrente só é obrigada a passar pelo resistor, ou seja, a corrente ela segue por esse fio aqui, ó. Ela chega aqui, ó. Ela tem como desviar desse resistor? Não. Então ela é obrigada a passar por dentro dele. Então ela vai sofrer uma resistência de 5.33 ohms. Não tem como fugir disso. Ela vai sair, os elétrons vão sair de dentro do seu resistor, vai seguir pelo fio e vai encontrar o outro resistor. Tem como desviar por ele? Não. Então ela é obrigada a passar por dentro dele. Então ela vai receber uma outra resistência de 16.66 ohms. Ela vai passar pela lâmpada. A lâmpada também tem uma resistência interna, mas vamos desprezar ela. Opa, deixa eu voltar aqui. Vamos desprezar o valor da resistência da lâmpada. E ela vai chegar no outro resistor. Tem como desviar desse resistor? Não. Ela é obrigada a passar por dentro dele. Então ela vai ser obrigada a receber uma resistência de 10 ohms. Por isso é somado. Se eu quisesse deixar esse circuito mais simples ainda, era só eu somar esses três resistores, tá? E fazer um só resistor com o valor da soma desses três. Mas não é o objetivo do exercício, tá bom, pessoal? Isso que eu fiz aqui também, de reescrever com um resistor só, equivalente aos três, ligados em paralelo, eu fiz isso mais para ficar mais fácil na hora da conta. Mas podia trabalhar normalmente só com aquele original, beleza, pessoal? Então, somamos o valor desses três resistores e achamos finalmente a corrente total do nosso circuito. Agora, para nós calcularmos a corrente total, é só aplicarmos a lei de Ohm, sendo ela E igual a R vezes I, tensão igual a resistência vezes a corrente. Só uma coisinha aqui, pessoal. Às vezes em alguns vestibulares, a tensão não é simbolizada pela letra E maiúscula. Às vezes ela é simbolizada pela letra U, tá? Ou às vezes ainda, em outros vestibulares, ela está em DDP. Então, tudo é a mesma coisa, pessoal. E, U ou DDP, tudo quer dizer corrente. Então, pode ser U igual R vezes I, E igual R vezes I, ou DDP igual R vezes I. Tudo quer dizer, tudo é equivalente a
tensão elétrica. Resistência não varia, nem corrente. Então, tensão, aqui ó, pessoal, qual tensão que eu vou jogar na fórmula para achar a corrente total? É a tensão da bateria, a tensão total do circuito, que vai ser que está ligado só em uma bateria, então vai ser a tensão total, o valor da tensão da bateria, igual a 32, que é a resistência, ó, 32. 32 é o valor da resistência total do circuito, vezes a corrente, que eu quero achar a corrente. Isolando o I, isolando a corrente, quem está multiplicando, que no nosso caso é o 32, passa dividindo o 12. Então fica I igual a 12 dividido por 32. E finalmente a nossa corrente total, que vai estar circulando pelo circuito, 0,37 ampere. 370 microampere. Nós vamos representar só por ampere. 0,37 ampere. Beleza, pessoal? Então achamos a corrente total. Essa corrente aqui, ó. Essa corrente aqui, ó, que nós acabamos de achar, é a corrente que vai passar por dentro do resistor em série, por dentro da lâmpada em série. É a corrente que vai passar por dentro disso tudo. Mas a corrente, a corrente total vai passar por dentro disso tudo, por dentro desses 3 resistores, e vai estar voltando ao polo negativo. Então aqui parte 0,37 ampere e chega 0,37 ampere. Aqui ela se divide, ela está junto de novo, se divide de novo em 3 partes, se junta de novo em uma parte e vai estar retornando aqui, ó. Pessoal, assim, ó, a corrente em resistores em série é a mesma para todos os resistores. Então se eu tivesse 5 resistores em série aqui e eu achasse a corrente total do circuito, por exemplo, 2 ampere, a corrente que está passando pelo resistor 1 ia ser 2 ampere, a corrente pelo 2 ampere, todos eles iam ter 2 ampere. Certo, pessoal? Aqui não. Em associações em paralelo, a corrente vai ser diferente para cada um. Vai ser de acordo com o valor da resistência. Quanto maior a resistência, menor a corrente. Certo, pessoal? Agora vamos falar um pouco de tensão. A tensão no resistor 1 vai ser exatamente igual à tensão no resistor 2. A tensão nesse resistor 3 vai ser igual à tensão do resistor 4, que vai ser igual à tensão no resistor 5. Ou seja, tensão em circuitos dessa associação em paralelo é igual, tá? Somente em associação em paralelo. Agora, a tensão em associação em série vai ser diferente, tá bom, pessoal? Se eu tivesse a tensão pelo resistor 6 é diferente se eu tivesse outro resistor em série aqui, seria diferente dele, tá? Então, o que é igual em associação em série? O que é igual? A corrente. O que é diferente? A tensão. Em resistores ligados em paralelo, o que é diferente? A corrente. O que é igual? A tensão. Tá, mas essa tensão aqui, você falou, Lucas, que a tensão no resistor 1 é igual à tensão no resistor 2. Mas que tensão? A 12 volts? Não, pessoal. Nós temos que calcular ainda a tensão equivalente aos resistores em paralelo. Como que nós vamos fazer para somar? Simples. Vocês pegam a resistência equivalente aqui, ó. Vocês calculam a resistência equivalente. Como que faz isso? Vocês têm a fórmula aqui, quando é 2 resistores diferentes, somente 2, 16 vezes 8 dividido por 16 mais 8, tá ligado? Fazer tudo aquelas contas lá e vão chegar a uma resposta. Que esses 2 resistores aqui vão ter uma resistência equivalente, tá? Quanto que vai ser a resistência equivalente aqui nesses dois? Feitos os cálculos, vamos ver.
5.33 ohms. Então, todos esses dois resistores juntos oferecem a corrente uma oposição ao fluxo de 5.5 ohms e pouquinho, 5.33 ohms. Com essa resistência total desses dois aqui, eu jogo na fórmula. Então, tensão é a resistência vezes a corrente. Qual resistência? A equivalente aos dois, 5,33 vezes qual corrente? Vezes a corrente total, tá? E vocês vão estar achando a tensão. Essa tensão que vocês vão achar vai ser igual no resistor 1, igual no resistor 2. Se tivesse mais um resistor, seria igual. Se tivesse outro, seria igual, independentemente do valor individual de resistência. Certo, pessoal? Aqui é a mesma coisa, tá? Vocês foram lá, descobriram que a resistência equivalente desses três aqui ligados em paralelo vale, deixa eu ver, 16.66, tá? Então, resistência equivalente desses três é 16.66. Então, eu faço 16,66 vezes a corrente total e vou estar achando nossa tensão. Tensão que vai ser igual para esse, igual para esse, igual para esse. Aqui, qual que vai ser a tensão? Aqui a tensão vai ser jogando na fórmula, tensão igual a resistência vezes a corrente, 10 vezes a corrente total. Vai dar uma tensão diferente disso e uma tensão diferente disso. Se tivesse mais um resistor aqui, por exemplo, de 15 ohms, ia ser diferente. Então, pessoal, essas duas propriedades da corrente e da tensão, vocês têm que saber, pessoal. É de suma importância vocês saberem qual que é ela. Para resistores ligados em paralelo, a tensão neles vai ser igual e a corrente vai ser diferente. Para resistores ligados em série, o que vai variar vai ser a tensão e o que vai se manter constante vai ser a corrente. A corrente que passa dos resistores em série é a mesma da corrente equivalente. A tensão vai ser individual, dependendo do valor da resistência. Tá? Então eu pego a resistência, faço vezes a corrente total e vou achar a tensão que vai estar sobre esse resistor. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Agora fica fácil. Ó, eu achei a resistência equivalente dos resistores ligados em paralelo e joguei eles como um só equivalente, só para ficar mais fácil. Então, para nós calcularmos a corrente total, é só aplicarmos a lei de Ohm, mas não é simples assim. Pera aí, pessoal. Ó, vamos ler essa parte aqui de baixo. Perceba que para achar a corrente total, basta dividir a tensão da fonte pela resistência total, certo, pessoal? Então eu pego a tensão, eu pego a nossa querida, para achar a corrente que flui pelo circuito, a corrente total, nada menos que ela e nada mais que ela, basta pegar a tensão. Qual a tensão? A tensão da fonte, nossa bateria, que no caso é 12 volts, e dividir ela pela resistência. Qual a resistência? A resistência total, a resistência equivalente. Certinho, pessoal? Joinha? Se vocês preferem usar a fórmula, é E igual a R vezes I, 12 igual a 32 dividido por I. Quem está multiplicando passa dividindo, isola o I, 12 dividido por 32, 0,37 ampere. Então, o nosso 0,37 ampere que nós achamos aqui é a corrente total. Não é a corrente que o exercício pede, a corrente no resistor 2. Não é a corrente total. A corrente que vai estar presente nas partes do circuito em série com a nossa querida bateria. Beleza, pessoal? Então, já temos a nossa tão esperada corrente total. Agora fica muito fácil. Como nós vamos calcular a resistência no resistor 2?
Nós temos dois modos para fazer isso. Primeiro modo mais simples, mas não é sempre que dá certo, eu sei que a resistência, onde a resistência é maior, a corrente é menor. Onde a resistência é menor, a corrente é maior. São inversamente proporcionais, corrente e resistência. Aqui tá fácil porque o resistor 1 tem uma resistência o dobro do resistor 8. E são só dois resistores. Então, dois resistores ligados em paralelo, um com valor de resistência o dobro do outro, fica fácil. Aquele resistor que tem uma resistência a metade vai passar por dentro dele 75% da corrente, e aquele resistor de valor o dobro vai estar passando somente 25%. Ou seja, no resistor 16, resistor 1, que tem o valor de 16 ohms, vai estar passando a metade da corrente que vai estar passando pelo resistor 2. Então, era só pegar o 0,37 e achar quanto que é 75% e seria o nosso resultado, tá? E se pedisse, por exemplo, a corrente nesse resistor aqui, ó, aqui é mais fácil ainda, pessoal. São três resistores em paralelo com o mesmo valor de resistência. Então a corrente vai se dividir em três partes iguais, porque os valores são iguais. Então basta pegar 0,37 e dividir por 3, tá? E o valor que der vai ser o valor da corrente que vai estar passando por aqui, aqui e aqui. Mas eu vou ensinar de um outro modo. Esse outro modo, agora que eu vou ensinar para vocês usam quando não está na cara o valor da corrente. Por exemplo, aqui tem uma corrente de 16 ohms e aqui tem uma corrente de 5 ohms ou 40 ohms, sabe? Que não é o dobro, não é a metade, não é igual, sabe? Ou são muitos resistores, ou com resistências com valores quebrados. Então esse outro modo vai ser um modo um pouquinho mais difícil, mas não é difícil, é só trabalhoso. E vamos lá. Primeiro passo, o que eu faço? Eu sei a corrente total que chega aqui, tá? Mas quanta corrente vai passar por aqui? O que eu faço? Você lembra que nós calculamos a resistência equivalente desses dois resistores em paralelo? Deu quanto? 5,33 ohms. Beleza, pessoal? Então esse é nosso 5. Então isso aqui equivale a um resistor de 5,33 ohms. Então nós vamos calcular a resistência, a tensão que vai ter esses dois resistores em paralelo. Como que eu faço isso? Fácil. Ó, para calcularmos a corrente no resistor 2, devemos ter em mente uma propriedade, aquela que eu falei para vocês, pessoal. Numa ligação em paralelo, a tensão é igual para todos os resistores. Que tensão? Não a tensão da bateria, mas sim a tensão disso tudo, tá? Desses dois aqui, ó. E como fazemos para calcular a tensão? Ó, sabemos que tal resistor pertence a uma associação em paralelo. Até agora, beleza. E a mesma tem uma resistência total de 5,33 ohms. Então, vamos primeiro calcular a tensão nessa associação. Sabemos que tensão é a mesma coisa que resistência vezes a corrente. A tensão é igual a 5,33, que é a resistência equivalente a esses dois em paralelo, vezes a corrente total, que nós calculamos lá, que vale 0,37. Então, a nossa tensão é 1,97 volts. Esse 1,97 volts está presente nesse resistor aqui e está presente nesse resistor aqui, porque se lembra, numa ligação em paralelo, a tensão é igual para todos os resistores. Todos os resistores do circuito? Não. Todos os resistores que fazem parte da ligação em paralelo, tá? Aqui, ó, não vai ser 1,97 volts nesse resistor aqui, nem nesse, e muito menos nesse, nem na lâmpada. Só para esses dois aqui, ó. Tá, mas agora eu sei que esse resistor 2 aqui, ó, tem uma tensão de 1,97 volts, porque é igual para os dois e eu calculei aqui e deu
1.97 volts. Então eu sei que ele tem essa voltagem. E ele também tem uma resistência de 8 ohms. Bom, pessoal, se eu sei a resistência dele e a tensão dele, é só jogar na fórmula de Ohm, na lei de Ohm, e vamos achar a corrente que atravessa ele, tá? Quanto que vai ser essa corrente? Então vamos jogar na fórmula. Sabemos que a tensão nessa associação equivale a 1.97 volts. Para calcular a corrente no resistor 2, basta dividir a tensão de quem? A tensão dele pela resistência dele. Ou seja, ele tem uma resistência de 8 ohm e ele tem uma tensão de 1.97 volts. Jogando na fórmula, resistência, corrente no resistor 2 é igual a tensão dividido pela resistência, 1,97 dividido por 8. Corrente no resistor 2 é igual a 0,24 ampere. E matamos a nossa questão, tá? A nossa questão pedia a corrente no resistor 2 e eis ela aqui, 0,24 ampere. Pessoal, um jeito para vocês comprovarem se está certo a conta de vocês é só você calcular a tensão nos outros resistores que fazem parte da ligação em paralelo e somar elas. Se a soma delas der a corrente total, tá certo, tá? Aqui no nosso caso, quanto que é a corrente que vai estar fluindo pelo resistor 16? 0,12 ampere. Por quê? Porque o valor da resistência no resistor 1 é 16 ohms, é o dobro do resistor 8, então vai estar passando a metade da corrente que está passando pelo resistor 2. Ou seja, metade de 0,24, 0,12 ampere. Tá. E quanto que é 0,24 mais 0,12? 0,36, tá, pessoal? Aqui vai dar a corrente total é 0,37, tá? Mas esse 0,37 tem uns quebradinhos, tá? Beleza, pessoal? Por isso que vai dar 0,36, tá? Se fosse calcular bem certinho com os quebradinhos, tudo ia dar bem certinho, mas 0,36 é igualzinho 0,37. Beleza, pessoal? Então, tá ali o nosso circuito, tá, pessoal? Então, repetindo, dúvidas, digitem ali nos comentários dúvidas de vocês que eu vou estar respondendo. Me mande um e-mail, lucashdle@gmail.com. Deixa o like de vocês, deixa o comentário, deixa a opinião, sugestões para futuras videoaulas, algum erro, alguma conta aqui que deu errado. Às vezes na hora a gente com pressa ou sei lá, a gente acaba errando, mas o princípio é o mesmo, beleza, pessoal? Então é só isso, fique com Deus e até a próxima.